Boa tarde, caros internautas. Estamos aqui para mais um programa Curiosidades da Igreja Católica e agora com um tema muito curioso, o Concílio de Trento. O Concílio de Trento foi convocado pelo Papa Paulo III no ano de 1545. Qual era o intuito? Manter e garantir a unidade da fé e da própria Igreja. Requisitado por várias partes e por muitas pessoas, dentre as quais o próprio Martinho Lutero, por objetivos particulares e para escapar da condenação papal, a convocação de um concílio ecumênico concretizou-se só em 1545, após as malogradas tentativas realizadas pelo Papa Paulo III em Mantua, em 1537, e em Vicenza, em 1538, e após o fracasso do colóquio de Ratisbona, em 1541, entre católicos e protestantes, por iniciativa do imperador Carlos V. Convocado em Trento, já em 1º de novembro de 1542, em uma cidade pertencente ao Império, e como tal aceita pelos alemães e também pelos italianos, o concílio foi adiado pela retomada da guerra entre Francisco I e Carlos V para 1545, ou seja, após a Paz de Crépy, setembro de 1544, em que os dois soberanos haviam concordado em celebrar um concílio, comprometendo-se a respeitar as suas decisões. O Concílio de Trento foi então convocado pelo Papa Paulo III com a bula Laetare Jerusalem, de 19 de novembro de 1544, e aberto em 13 de dezembro de 1545. A bula papal destinava ao concílio as seguintes tarefas: a condenação dos erros em matéria de fé, a reforma dos abusos, a reconstituição da unidade da Igreja, a cruzada contra os turcos. Tiveram direito a voto com o método de votação por cabeça os cardeais, os bispos residenciais, os gerais das ordens religiosas e os representantes das congregações monásticas. Estiveram presentes também, sem direito a voto, numerosos teólogos representantes das mais diversas correntes teológicas e os embaixadores dos príncipes católicos. Os trabalhos do concílio articularam-se mediante as congregações dos teólogos, reuniões de caráter privado e meramente consultivo. As congregações gerais dos padres, em que cada qual, com direito a voto, exprimia o seu parecer acerca das propostas de dogma ou de reforma, e as sessões solenes, que sempre ocorreram na Catedral de Trento, e em que se votavam definitivamente os decretos convencionados. Das 10 sessões solenes desse primeiro período, 8 em Trento e 2 em Bolonha, a mais importante foi a quarta, do dia 8 de abril de 1546, em que foi promulgado o decreto sobre a Sagrada Escritura, da qual ficou estabelecido o cânon, e sobre as tradições apostólicas orais, que devem ser acolhidas com a mesma reverência que a Sagrada Escritura. Na mesma sessão, foi aprovado o decreto sobre a edição vulgata da Bíblia, ou seja, foi decidida a atribuição de autenticidade jurídica à tradução latina da Bíblia, realizada por São Jerônimo, que a Igreja já utilizava havia séculos. Na quinta sessão, de 17 de junho de 1546, foi aprovado o decreto sobre o pecado original, voltado tanto contra algumas instâncias,
otimistas, pelagianas, como contra o pessimismo luterano, que afirmava que o pecado original permanecia mesmo após o batismo. Na sexta sessão do dia 13 de janeiro de 1547, foi aprovado o decreto sobre a justificação estruturado em 16 capítulos, em que se expunha a doutrina a ser aceita como verdadeira e em 33 cânones, em que se condenavam os erros. Esse decreto, um dos mais importantes do Concílio Tridentino, constitui a resposta do magistério da Igreja à doutrina da graça e da justificação de Lutero, e enfatiza que na obra da justificação a vontade humana atua juntamente com a graça divina, rejeitando assim a noção protestante da justiça puramente imputada. Na sétima sessão, no dia 3 de março de 1547, foi aprovado por unanimidade o decreto sobre os sacramentos, sinais eficazes da graça, instituídos por Cristo, para os quais se reforçou o número de 7 sacramentos. Além desses decretos dogmáticos, nesse primeiro período do concílio também foram aprovados alguns decretos de reforma, como os que versavam sobre a obrigação da residência dos bispos, a atribuição de benefícios eclesiásticos e o ensino de teologia e da Sagrada Escritura nas catedrais e nos conventos. Paulo III decreta a suspensão do Concílio de Trento. Inaugurado com a presença de 31 bispos, a maioria italianos, sob a presidência dos legados papais, os cardeais Giovanni del Monte, Marcello Cervini e o inglês Reginald Pole, o Concílio de Trento foi suspenso por Paulo III em 1549, em decorrência da epidemia de tifo petequial e da transferência do concílio para Bolonha, também com o objetivo de subtrair-se à excessiva ingerência de Carlos V. Então nós vamos ver que desde a inauguração do Concílio de Trento, em 1545, nós tivemos aí 7 sessões que aconteceram na cidade de Trento, que foram sessões importantíssimas, que deram ênfase e ao mesmo tempo solidificaram muito a doutrina católica em relação aos sacramentos, em relação à fé, em relação à própria estrutura doutrinal, como a Escritura, a Sagrada Tradição, que era rejeitada e, de certa maneira, ainda é rejeitada por muitos protestantes, e até mesmo para verificar em relação a próprias situações da criação, ou seja, o que a criação, o que a obra da criação deixou, o que o pecado original, no caso, também deixou, até que ponto era a discussão que se tinha em relação a esse tema, que o pecado já era apagado com o batismo, até que não. Bom, alguns protestantes, alguns pelagianos, digamos assim, e alguns protestantes também, tinham esta dúvida e, ao mesmo tempo, optavam por dizer que o pecado original não acabava com o batismo. Então, isso fez-se necessário esta discussão e chegou-se, com o auxílio de muitos teólogos, à concretização desse tema. Bom, vamos ver então a reabertura do Concílio de Trento. Reaberta em 1551, após a suspensão pelo Papa Paulo III, ou melhor, reaberta em 1551, após a suspensão pelo Papa Júlio III, que foi o sucessor do Papa Paulo III, o Concílio de Trento chega a ter 6 sessões solenes, mas é novamente suspenso em abril de 1552,
devido ao fracasso das negociações contra os protestantes e a traição de Maurício da Saxônia, que passava a apoiar os franceses. Contudo, no decorrer dessas sessões, o concílio não deixou de discutir e aprovar importantes decretos, como os que versavam sobre a presença real de Cristo na Eucaristia, doutrina da transubstanciação, sobre a penitência, necessidade da confissão auricular e sobre a extrema unção. Com Pio IV termina a última convocação do Concílio de Trento, 1562 a 1563. O Concílio de Trento foi retomado novamente, sobretudo graças ao Papa Pio IV, sucessor de Paulo IV. Caracterizado por uma presença cada vez maior de padres, esse terceiro período do concílio foram realizadas 9 sessões solenes. Na de 26 de fevereiro de 1562, a 18ª sessão solene do concílio, foi promulgado o decreto determinando a redação de um novo índice de livros proibidos. Na sessão de 16 de julho de 1562, a 21ª foi aprovado o decreto sobre a comunhão sub utraque species, ou seja, sobre as duas espécies, que afirmava a presença real de Cristo sobre cada uma das duas espécies do pão e do vinho. Na 22ª sessão solene, 17 de setembro, tratou-se do sacrifício da missa. Na sessão de 15 de julho de 1563, a 23ª, a mais frequentada, discutiu-se o sacramento da ordem sagrada. Dentre outros, destaca-se o cânon 18, com o qual foram instituídos os seminários diocesanos para a formação intelectual e pastoral dos chamados ao sacerdócio. Na 24ª sessão de 11 de novembro de 1563, foram promulgados um decreto dogmático sobre o sacramento do matrimônio e numerosos decretos disciplinares referentes aos sínodos diocesanos anuais, aos concílios provinciais trienais, às visitas pastorais, à pregação, à instrução religiosa do povo, à atribuição de benefícios eclesiásticos. A última sessão solene, a 25ª, estendeu-se excepcionalmente por 2 dias, de 3 a 4 de dezembro de 1563, e abordou questões dogmáticas relativas ao purgatório, às indulgências, ao culto aos santos, à veneração das imagens de Cristo, de Nossa Senhora e dos santos, além de várias questões disciplinares. A Assembleia Conciliar foi encerrada pelo cardeal Moroni, que teve papel importante no projeto de reforma desse terceiro período do concílio, cabendo ao Papa Pio IV aprovar todos os decretos conciliares, conferindo-lhes força de lei. Em 13 de novembro de 1564, o próprio Papa publicou a Professio Fidei Tridentina, com uma profissão de fé relativa a todas as decisões dogmáticas do concílio e uma promessa de obediência à Santa Sé. Observamos, então, que o concílio de Trento, ele se dividiu em 3 períodos, devido, primeiro, à epidemia, aos conflitos de Estado, de nações, mas que não perdeu o seu caráter disciplinar e, ao mesmo tempo, doutrinal.
ou seja, a grande preocupação era sanar as dúvidas em relação a, sobretudo, aspectos e critérios em relação à fé. Bom, vamos para um breve intervalo, daqui a pouco nós retomaremos este tema do Concílio de Trento. Retornamos, vamos então dar continuidade a esse tema riquíssimo. Concílio de Trento vai nos apresentar um outro aspecto. Enquanto João Paulo II encontra-se há 20 anos assentado no chamado Trono de São Pedro, os 5 papas que governaram a Igreja durante os 18 anos de Concílio de Trento, de 1545 a 1563, tiveram pontificados de pequena duração. Bom, nós sabemos que João Paulo II ele teve um pontificado de 26 anos para 27 anos. Foi num período grande, de 1979 até 2004. Nesse período, então, nós tivemos tivemos o período do seu papado, o que caracterizou aí os 18 anos do Concílio de Trento. Os papas que passaram por lá, ambos não formaram juntos 18 anos de pontificado. Ou seja, João Paulo II, o pontificado de João Paulo II ainda excedeu a estes pontificados dos papas do Concílio de Trento. Paulo III, então, ele foi eleito, para nós termos uma ideia, aos 66 anos. Paulo III foi eleito papa aos 66 anos e morreu com 15 anos. Morreu 15 anos depois. Ficou 15 anos no pontificado. Ele morreu com 81 anos de idade. Depois dele veio Júlio III, que foi eleito aos 63 anos. E morreu 5 anos depois, 68 anos de idade. Paulo III ficou 15 anos, morreu com 81 anos, ficou 15 anos no trono petrino. Júlio III morreu com 68 anos, ficando apenas 5 anos. Marcelo II foi eleito aos 54 anos, no dia 10 de abril de 1555. E morreu 22 dias depois, 1º de maio. Paulo IV foi eleito aos 79 anos e morreu 4 anos depois, com 83 anos de idade. E Pio IV foi eleito aos 60 anos e morreu 7 anos depois, com 67 anos. Com exceção do piedoso Marcelo II, todos os outros mancharam seus pontificados com a prática do nepotismo. Paulo IV, por exemplo, fez de seu sobrinho Carlos Carafa cardeal secretário de Estado. Esse homem era imortal e destituído de consciência e abusou de seu ofício para cometer extorsões vergonhosas. O 19º Concílio Ecumênico da Igreja, mais conhecido como Concílio de Trento, por ter reunido em sua grande parte na cidade de Trento, ao norte da Itália, realizou 25 sessões plenárias em 3 períodos distintos, que foram os anos de 1545 a 1563. Então, ele ficou dividido assim nos períodos. O primeiro período foi de 1545 a 1547, que foi sobre a jurisdição de Paulo III. O segundo começou 4 anos depois, em 1551,
e terminou no ano seguinte. Este aqui já foi regido e governado aconteceu no período de governo de Júlio III. O último período começou 10 anos mais tarde, em 1562, e terminou no ano seguinte. Já foi sob a orientação de Pio IV. A essa altura, a reforma protestante já tinha se espalhado por todos os países da Europa Ocidental e da Europa Setentrional. A abertura do concílio deu-se 28 anos depois do rompimento de Martim Lutero com Roma, outubro de 1517, e 9 anos depois da primeira edição das Institutas da Religião Cristã de João Calvino, em 1536. Um livro de formato pequeno com 516 páginas. Outras edições em latim e francês já tinham sido publicadas. Por ocasião da abertura do concílio, 13 de dezembro de 1545, todos os reformadores, exceto Ulrico Zwinglio, ainda estavam vivos. Martinho Lutero, com 62 anos, Guilherme Farel, com 56 anos, Felipe Melanchthon, com 48, João Calvino, com 36 e João Knox, com 31. Lutero iria morrer um ano depois do início do Concílio de Trento, em 1546. Então aqui se vê que o único que não estava vivo quando houve a abertura do Concílio de Trento, no qual também se retrataria e se relataria algumas normativas em relação à própria mentalidade protestante, à própria doutrina protestante. Destes, só Zwinglio já havia morrido. Martinho Lutero ainda era vivo quando houve a abertura, João Calvino, esses que eram os idealizadores de suas doutrinas. A propósito do Concílio de Trento, o propósito do Concílio de Trento era fazer frente à reforma protestante, reafirmando as doutrinas tradicionais e arrumando a própria casa. Portanto, houve duas reações distintas, uma na área teológica e outra na área vivencial. Um dos papas teria confessado que Deus permitiu a revolta protestante por causa do pecado dos pecados dos homens, especialmente dos sacerdotes e prelados. No que diz respeito à melhoria da conduta do clero, o concílio foi muito positivo. Formulou-se uma legislação com o objetivo de eliminar os abusos. Os sacerdotes deveriam residir junto às paróquias, os bispos na sede episcopal, monges e freiras em seus mosteiros e conventos. A igreja deveria fundar seminários para preparar melhor seus sacerdotes. Mas no que diz respeito às doutrinas postas em dúvida pela reforma protestante, o Concílio de Trento nada fez senão confirmar o ensino tradicional católico. Ou seja, houve então houve o propósito de debater, claro, com a reforma protestante. Disso resultou, então, essas duas áreas, que é uma teológica, outra mais pastoral, vamos assim dizer, né? A tradicional, que é esta que emitiu alguns decretos para a formação e, ao mesmo tempo, reger a formação do clero, dos religiosos e daqueles que almejavam o sacerdócio ou a vida religiosa. E a outra, que era simplesmente reafirmar o que a doutrina católica diz em relação aos temas que alguns protestantes estavam colocando em questão e dúvida.
Enquanto os protestantes afirmavam que a Escritura Sagrada é a única regra de fé e prática dos cristãos, o concílio colocava a tradição e os dogmas papais no mesmo pé de igualdade com a Bíblia. O concílio declarou que a tradução latina da Bíblia, a Vulgata, era suficiente para qualquer discussão dogmática, e só a Igreja tem o direito de interpretar as Escrituras. Também reafirmou a doutrina da transubstanciação, defendeu a concessão de indulgências, aprovou as preces dirigidas aos santos, definiu o sacrifício da missa, insistiu na existência do purgatório e ensinou que a justificação é o resultado da colaboração entre a graça de Deus e as obras meritórias do crente. Outra resolução do Concílio de Trento, que acentua a diferença entre católicos e protestantes, foi a inclusão de livros deuteros canônicos no cânon bíblico. Depois do Concílio de Trento, a cristandade ficou definitivamente dividida entre Igreja Católica Romana e Igreja Protestante, por meio de suas diferentes denominações, valdenses, anabatistas, luteranos, presbiterianos, calvinistas e outras. Como já havia uma divisão anterior, ocorrida em 1054, deve-se acrescentar o terceiro braço da Igreja Cristã, a Igreja Ortodoxa Grega. A última sessão do Concílio de Trento aconteceu no dia 4 de dezembro de 1563. Nesse período, foram lidas todas as decisões tridentinas, todo o texto ou apenas seus começos, e encaminhadas ao Papa Pio IV para a aprovação final, o que ocorreu menos de 2 meses depois, em 26 de janeiro de 1564. É interessante aqui, porque muitos dos nossos temas que a Igreja já ensina e já dá esta abertura para esta formação, foram decretados exatamente no Concílio de Trento. Entre eles, os 3 pilares da fé, por assim dizer: a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério. Segundo, claro, os protestantes, tradição e magistério não deviam nem ser levados em questão. Segundo eles, não. Porque, como se afirma, somente a Escritura, sola Escritura, somente a Escritura é a base da fé. Só que eles se esqueceram o que se apresenta no final do Evangelho de São João. Muitas coisas que foram pregadas e realizadas por Cristo não estão contidas neste livro. E se fossem escritas, não caberiam nos livros do mundo. Isso é uma afirmação, o próprio Evangelho nos afirma claramente, que há realidades que não foram escritas e que foram passadas segundo a tradição, ou seja, de Cristo aos apóstolos aos varões da época e assim até chegar aos tempos atuais. Bom, também temas como a própria transubstanciação, sacrifício da Santa Missa, como a valorização e ao mesmo tempo o reconhecimento da Vulgata, que é a tradução latina feita por São Jerônimo. Esses são os temas que foram tratados, sobre o próprio purgatório também. Enfim, temas que nós hoje velamos e defendemos, que foram graças a este concílio que nós tivemos o seu decreto final e, ao mesmo tempo, a visão clara da verdade contida nesses, por assim dizer, aspectos da fé. Bom, claro que é bom e devemos ressaltar de igual maneira que após então este concílio, então cada um tomou sua linha. A Igreja Católica ensinando a verdade sobre aquilo que havia decretado, a própria Igreja Protestante, que mais atacavam os valores católicos do que reafirmavam os seus, enfim.
Houve-se essa divisão, claro que já tinha também a Igreja Ortodoxa nesse período, quando houve, então, esse cisma, este rompimento. Durante o Concílio de Trento, os protestantes redigiram pelo menos 3 clássicas confissões da fé. A Confissão Escocesa, em 1560, o Catecismo de Edinburgh e a Segunda Confissão Helvética. O Catecismo de Heidelberg foi 1562 e também a Segunda Confissão de Helvética em 1562. Os pontos doutrinários aí expostos não se afinam com as declarações tridentinas. As diferenças entre um credo e outro permanecem até hoje, embora a convivência entre um grupo e outro seja muito melhor neste final do século XX do que a primeira metade do século XVI. Este concílio teve especial importância para os pesquisadores de genealogia, devido a uma de suas resoluções. Esta determinava que toda criança, para ser batizada na Igreja Católica, deveria possuir um nome cristão e um sobrenome de família. Dessa forma, as famílias que ainda não o possuíam foram obrigadas a assumir o termo que os identifica-se. O uso de sobrenomes familiares foi então implantado definitivamente. O cânon da quarta sessão do sacramento, o cânon do quarto do sacramento do matrimônio, a sessão 14ª, anatematiza os que negaram que a Igreja possa, por impedimentos dirimentes, ou que disserem que erra constituindo-os. Ou seja, o sacramento do matrimônio, nessa 14ª sessão, diz que se alguém negar os impedimentos dirimentes, torna-se anátema sit, ou seja, excomunhão total. Então se tornam excomungados da Igreja quem negar os impedimentos dirimentes. O cânon 13º anatematiza os que disserem as causas matrimoniais não pertencem ao juízo da Igreja, ou seja, as causas matrimoniais anátema sit, ou seja, excomunhão, quem disser que as causas matrimoniais não pertencem à jurisdição ou ao juízo da Igreja. O concílio determina que o sacramento do matrimônio se celebre na presença do pároco e de 2 ou 3 testemunhas. O sacramento e o contrato estão de tal modo unidos que não pode haver sacramento sem contrato, nem contrato sem sacramento. Este, então, é um exemplo de dos pontos que foram tratados pelo Concílio de Trento. Citamos aqui o exemplo do sacramento do matrimônio, que, por sinal, é o que perdura em nosso código atual, seja o código de 1917, seja o código atual, Código de Direito Canônico de 1983. Então, aqui, um pouco da história do Concílio de Trento, este concílio tão visto e, ao mesmo tempo, questionado por muitos, por ter sido um concílio tão duro, considerado como um concílio duro, foi um concílio duro. Enfim, aqui estão algumas explicações do que foi que aconteceu, quais foram os temas que foram relatados e o porquê da convocação do Concílio de Trento. Então, aqui um pouco dessa história. Agradeço a sua atenção. Fique conosco aí até o próximo programa.